Bom dia a todos. Meu nome é Lucival Pittencourt, sou o diretor fundador da Escola Templo Áureo Florescer. Hoje é dia 31 de maio de 2020 e o nosso tema de hoje é a pérola seminal e o embrião áureo. Alguns instantes, por favor, para observar o gráfico e se concentrar, para poder assimilar o ensinamento. Pérola seminal e o embrião áureo. Iniciamos nossa conferência investigando o núcleo da pérola seminal. Nós temos aqui a pérola seminal, que é o ovo do dragão. Vamos conhecê-lo um pouco mais a fundo. Lá encontramos o ponto matemático inicial da criação, o zero absoluto, também chamado de espírito, o ponto zero, o absoluto. A origem de todas as formas, cores e sons de toda a criação. Neste zero absoluto não há dualidade, apenas individualidade. Portanto, é inalterável. É a força estática suprema, o Espírito Santo. Em nosso organismo, este ponto está em nossas energias seminais criadoras, nossa semente. Ela é representada sempre pela cor branca, o Espírito Santo. Quando as energias criadoras colocam-se em movimento, dão início aos processos de vida e morte. Os processos que se referem à dualidade, o giro da roda do samsara. Então aqui já não há mais unidade, é a dualidade. Bem e mal, vida e morte. Para dar forma e vida em toda a criação, para reger os processos existenciais em toda a natureza, o Espírito Santo emana de si mesmo a sua Shakti, que vai organizar todos esses processos. O grande dragão vermelho de sabedoria, a mãe Kundalini. Então, a pérola seminal emana o Kundalini, a mãe, sua Shakti, para dar forma, vida, cor e beleza a toda a natureza. Em nosso organismo, reconhecemos como a libido, o anelo sexual, esta força magnética que une homem e mulher em amor para a santíssima cópula alquímica, que é a união de esposo e esposa, sem o derrame do sêmen. Então aqui dentro do ventre do dragão, nós vamos para o mistério da Santíssima Cópula Alquímica. Alguns instantes, por favor, de atenção. Aqui nós temos o venerável Mestre Jesus, o Cristo, e sua Santíssima Esposa, Maria Madalena, sua sacerdotisa, com quem ele realizou a cópula alquímica, a alquimia sexual. Este ato sagrado reproduz a força primordial do Espírito Santo para nutrir o crescimento da pérola seminal. Então é através
da união de homem e mulher, através da sexualidade superior, da alquimia sexual, o Tantra, Eros, o amor, e nós nutrimos em nosso organismo, em nossa psique, o Espírito Santo. Estas forças são nutridas pela magia sexual, pela força, pelo amor, por sua beleza. Para fortalecer a prática do tantrismo. O reino vegetal nos presenteou com duas forças maravilhosas na forma da medicina xamânica da sagrada ayahuasca. E nós vamos agora lá para o reino vegetal, representado aqui na base, o dragão. O maravilhoso reino vegetal. União da energia masculina, o cipó, o jagube, representa o órgão masculino, força do homem, e a energia feminina, a folha, a rainha da floresta, a chacrona, formando, é claro, a sagrada ayahuasca, a medicina xamânica. Esta bebida ritualística ancestral possui o poder de alimentar e proteger as nossas energias sexuais, as energias sexuais do homem e da mulher, para fortalecer a prática do tantrismo branco, a transmutação sexual, e também para o relaxamento e concentração necessários para a meditação. A meditação é o sono do corpo físico unido à mente em branco. Então, este é o grande mistério da sagrada ayahuasca, dessa medicina xamânica. Nutrir e proteger as nossas energias sexuais, para que nós possamos reproduzi-las em nós, através da alquimia sexual. União de homem e mulher, sem o derrame do sêmen. O tantrismo branco. O dragão vermelho é nossa divina mãe Kundalini, responsável por eliminar de nossa psique os defeitos psicológicos que estão agregados a nós, esses elementos de percepção subjetiva. Então, a mãe Kundalini, a nossa energia sexual, a nossa força, é responsável por eliminar estes agregados psicológicos que atuam em nossa psique. Percebam que eles são representados por dragões de cabeça para baixo, né? Porque é a percepção subjetiva. Aqui nós temos agregados de ira, luxúria, cobiça, inveja, preguiça, gula. São percepções subjetivas, são infraconsciência. Esses agregados estão em nós, são agregados psicológicos e foram agregados à nossa psique devido ao derrame das energias sexuais, elementos de percepção subjetiva. Eles não permitem que a nossa consciência desperte. Porém, para eliminar esses agregados, é necessário primeiro desenvolver um sentido muito importante do ser humano, que é o sentido da auto-observação de si mesmo. E aqui nós temos mais um mistério relacionado ao olho do dragão. Aqui nos olhos, a presença de mais uma nobre medicina xamânica, a medicina da Sananga. Para isto temos outra medicina xamânica, a Sananga. Este colírio é extraído de uma planta e possui propriedades curativas para os olhos físicos e também espirituais. Nós temos aqui a ilustração, a flor da qual é extraída, a Sananga, representação, a aplicação da Sananga, e a imagem do olho. Alguns instantes para poder absorver o conhecimento através da imagem.
agindo na forma de remover os malefícios causados pelo efeito ilusório originado pela ação dos defeitos psicológicos, as percepções subjetivas, nos ajudando a desenvolver o sentido da observação de nós mesmos. A auto-observação é dirigir a atenção e perceber as reações, perceber o que reage em nós, na mente, no coração, em nossos órgãos sexuais. Então este é um sentido que deve ser desenvolvido em nós, e a Sananga nos auxilia nesse processo. O sentido de atenção plena a si mesmo. Perceber estas reações, porque nestas reações da mente, do coração e dos órgãos sexuais se encontram os agregados psicológicos, os defeitos. Após perceber a reação de qualquer defeito psicológico em nós, pedimos à nossa Divina Mãe Kundalini que elimine esse defeito que foi percebido, com a seguinte petição: petição para eliminar o ego. Mãe Divina, queime este defeito. Aprendemos a nos concentrar, a observar todas as nossas reações em nosso ginásio psicológico, no convívio com as pessoas, com nossos irmãos, amigos, com a esposa, com o esposo, em todas as situações que nos são colocadas no ginásio da vida. Ao perceber qualquer tipo de reação, ira, cobiça, inveja, medo, apego, seja o que for, percebemos em nós, pedimos: Mãe Divina, queime este defeito. Esta força sexual, este Kundalini em nós, irá queimar, irá eliminar esse defeito psicológico. À medida em que nos aprofundemos na observação de nós mesmos e na medida em que compreendemos o defeito psicológico. É necessário observar, pedir à Mãe que elimine e meditar para poder compreender o defeito. À medida que se compreende, a Mãe Divina dentro de nós ganha cada vez mais força para poder remover de nossa psique, seja qual for o defeito, e assim eliminá-lo. À medida em que seguimos eliminando os defeitos psicológicos, vamos gradativamente amadurecendo a nossa compreensão. A nossa compreensão íntima e alimentando nossa pérola seminal com valores de tipo superior. Então percebam, ao eliminar os defeitos psicológicos, a remover de nossa psique essas percepções subjetivas, nós estamos alimentando a pérola seminal, porque são os valores da atenção plena ao nosso íntimo, os valores da atenção plena ao nosso ser, à nossa mãe e ao nosso pai. Removemos os agregados psicológicos e extraímos com a morte psicológica esses valores sutis, os valores puros. Eles vão diretamente nutrir e fazer crescer a pérola seminal em nós. Nós contamos com o auxílio de mais uma medicina, que é o rapé xamânico. Vamos agora nos aprofundar nas narinas do dragão. A maravilhosa medicina do rapé xamânico, para nos conduzir no desenvolvimento das técnicas de respiração tão necessárias na meditação, quanto para a busca de emoções superiores, onde iremos encontrar um entendimento para retirar de nossa psique vícios mentais e emocionais. Então, o uso do rapé é para estimular o processo respiratório em nós. Porque através desse processo respiratório, nós trazemos a atenção para nós, a atenção para a máquina humana, para o centro da nossa máquina humana, atenção para a mente, coração e sexo, para aprender a se auto-observar e para aprender a meditar. Este anelo e este amadurecimento vem pela força das medicinas do rapé, que nos conduzem aos processos de relaxamento, concentração e meditação. Então essa é uma das grandes funções que o rapé tem dentro das medicinas xamânicas, dentro deste trabalho espiritual. O rapé, bem usado, com atenção, com equilíbrio, ele nos auxilia a amadurecer as nossas emoções.
E amadurecendo, nós temos condições de nos separar de vícios mentais, vícios emocionais, qualquer tipo de vício que esteja atrapalhando o nosso trabalho espiritual, com paciência e com dedicação. À medida em que o trabalho de morte psicológica e da transmutação alquímica avança dentro de nós, surge naturalmente a virtude do querer o bem alheio. O querer o bem alheio. Nós vamos agora então para a boca do dragão. Aonde, com o auxílio de nosso real ser, vamos desenvolvendo a capacidade de entregar conhecimentos espirituais, vindos das dimensões superiores da natureza. Porque nós estamos nutrindo a nossa pérola seminal. Nós estamos trabalhando sobre nossa psique e amadurecendo. E à medida que amadurecemos, a nossa mãe divina, esta força sexual Kundalini, começa a se expressar de uma forma cada vez mais lúcida, de uma forma cada vez mais plena. E nós temos condições de começar a ensinar, através do nosso ser, às demais pessoas. Transmitir conhecimento, trazer luz, luz que vem de nosso Pai. Assim, podendo indicar o caminho espiritual aos demais, com objetividade, humildade, lucidez e amor. Sempre de forma gratuita, doando o amor de nosso íntimo, Deus interior, aos demais. Este esforço nos confere méritos do coração, para poder ascender espiritualmente, abandonando totalmente qualquer tipo de egoísmo. É preciso compreender isso profundamente. Qual é o sentido de poder entregar conhecimento, de aprender a expressar-se, aprender a expressar o nosso ser, ensinar, cuidar, indicar o caminho. À medida que se realiza esse trabalho, naturalmente o nosso ser irá polir esse trabalho dentro de nós. E a expressão de nosso íntimo será cada vez mais bela, cada vez mais lúcida, mais objetiva, para auxiliar pessoas que têm menos experiência emocional e espiritual. E isso nos dá um mérito para prosseguirmos no trabalho. Lembrando também a importância de realizar a caridade aos irmãos, entregar o pão e as vestes àqueles que necessitam. O fruto do trabalho espiritual para o crescimento da pérola seminal é o próprio embrião áureo. Então, o embrião áureo, ele está representado aqui, no aspecto dourado do dragão, ao redor dele. Toda esta parte dourada representa o embrião áureo. Esse embrião áureo ele é formado pela pérola seminal, mas nós precisamos primeiro nutrir essa pérola e precisamos fazê-la crescer, porque esta pérola irá se transformar neste embrião áureo, para poder realizar o mistério do áureo florescer. Os valores essenciais da pérola seminal irão transformar-se no próprio embrião áureo, o qual é o veículo de nossa consciência. Vemos expressado nos veículos do nosso real ser. Então, o que seria o embrião áureo em nós? Para poder compreender um pouco melhor essa questão. O embrião áureo são os veículos de nossa consciência, os veículos de nosso próprio íntimo. São eles os corpos físico, vital, astral, mental, causal, búdico e átmico. Do mais denso até o mais sutil. Cada um deles com sua própria característica específica, para poder dar vida a estes corpos, dar consciência a estes corpos, para que o nosso íntimo, o nosso mestre, possa se expressar. Então essa é a essência do que é o embrião áureo. Somente através da alquimia sexual podemos dar vida e consciência plena, já madura e desenvolvida, à pérola seminal. A pérola seminal, madura e desenvolvida,
será tragada, devorada pelo dragão vermelho, para formar o embrião áureo. Então, resumindo, pérola seminal, os valores do pai, os valores essenciais, eles formam a mãe. A mãe divina vai eliminar os elementos de percepção subjetiva, o ego, e vai extrair deles os valores que vão alimentar essa pérola. E quando ela estiver pronta, madura, o dragão irá devorar o seu próprio ovo, a pérola seminal. Devorar essas forças, assimilá-las, para formar o embrião áureo, para poder expressar o íntimo, dar consciência aos corpos solares e manifestar plenamente a consciência de nosso ser. Neste momento, todas essas partes de nosso mestre interno unem-se para expressar a onisciência, onipresença e onipotência de nosso Pai interno. Então, é uma união de todos esses valores. Eles vão se unir. Em determinado momento, esses valores estão separados, porque cada um deles tem a sua função. A pérola seminal, o dragão, a mãe e o embrião áureo. No momento que o dragão vai devorar, assimilar os valores da pérola, o embrião áureo vai se formando. E vão se unindo todos esses valores, para que o ser possa se expressar como um, com individualidade. Nesse momento, aqui, não há a individualidade em nós ainda, porque esses elementos de percepção subjetiva, de infraconsciência, estão condicionando parte de nossa consciência. Então aqui ainda não há individualidade. Depois que eles forem eliminados e removidos, aí sim poderemos adquirir nesse processo individualidade, que é a expressão do ser. É importante lembrar que os defeitos psicológicos são um obstáculo para o desenvolvimento desta pérola seminal. Os agregados psicológicos são fruto do pecado, que é o derrame do sêmen, e constituem infraconsciência. Eles condicionam a nossa atenção. A atenção que deveria vir para cá, para a pérola seminal, para nosso íntimo, vai para esses elementos de infraconsciência, flui para eles, porque nós nos fascinamos com esses elementos. Hoje nós vamos analisar um deles. São muitos elementos de infraconsciência que habitam em nós, e hoje nós vamos analisar em particular um deles. Aqui. Um instante, leia uma frase, por favor. Então, Arístipo se vestiu com a túnica velha, cheia de remendos e buracos. Empunhou o báculo da filosofia e se foi pelas ruas de Atenas. Quando Sócrates lhe viu vir, exclamou: ó Arístipo, se vê tua vaidade através dos buracos de tua vestidura. Muito bem, essa aqui é a imagem, né, de Arístipo. Arístipo foi um discípulo de Sócrates, que infelizmente se desviou. Ele se desviou justamente pela mitomania, pela ilusão de sabedoria e maestria. Ele achou que ele já tinha realizado o trabalho que ainda não tinha sido realizado nele. Ele teve dentro de si, através do ego, ele desenvolveu uma alucinação, porque o ego é a alucinação. Identificado com determinados eus específicos, ele criou dentro de si alucinações mentais, alucinações emocionais, e pensou de si o melhor. Achou que realmente já havia desenvolvido a maestria, a autorrealização, a consciência. Ele fantasiou em sua mente que já tinha despertado, enquanto ainda dormia sua consciência dentro do ego. Por isso ele fez isso. Ele vestiu uma túnica cheia de remendos e buracos para aparentar humildade. A humildade que ele ainda não havia conquistado, que é fruto de um trabalho psicológico, um trabalho autêntico. Empunhou o báculo da filosofia, báculo este falso, porque ele ainda não havia desenvolvido em si esses valores, porque são frutos de um trabalho muito profundo.
e saiu pelas ruas de Atenas. Só que Sócrates, o seu mestre, percebeu Arístipo e alertou ele para o perigo da vaidade. A vaidade é um grande perigo, em especial para as pessoas que trabalham dentro deste mundo místico, o mundo da espiritualidade, que é o orgulho místico, o orgulho relacionado ao que o nosso real ser é, ao que nós somos, porque o nosso real ser não necessita de orgulho, porque o orgulho em si ele é vazio. Infelizmente, Arístipo estava fascinado, estava hipnotizado com o orgulho, com a vaidade. E ele alertou: se vê tua vaidade através dos buracos de tua vestidura. A mitomania é a ilusão de que se está com a consciência já desperta, de que se é um mestre autorrealizado. Ele é o fruto dessas alucinações egóicas criadas pela inconsciência. As raízes da mitomania estão no orgulho, mais especificamente no orgulho místico. Estas pessoas que estão fascinadas por este defeito psicológico pensam de si mesmas o melhor. Perderam a capacidade de observar a si mesmas, não conseguem perceber as reações do seu próprio ego. Percebam como isso é danoso. Triste é a pessoa que pensa de si o melhor, porque se autoconsidera demasiadamente, se acha boa demais. E uma pessoa como essa impede em si os processos de desenvolvimento da pérola seminal, desses valores sutis e profundos. Ela impede porque se considera demais. Como se acha boa demais, não tem capacidade de perceber as falhas que agem em sua consciência, as falhas que são produzidas pelo ego. Não consegue se corrigir, não consegue se perceber. Perde o acesso e o sentido de se observar e sentir e lembrar de sua própria Mãe Divina, para poder suplicar a ela que elimine, que queime aquele mesmo ego, que queime o orgulho, a vaidade e a autoconsideração. Nos impede de nos corrigirmos. Julgando-se perfeitas, jamais poderão se desenvolver espiritualmente. Não querem aceitar e entender que a iluminação autêntica só pode surgir em nós, através do duro e paciente trabalho de eliminação e compreensão dos defeitos psicológicos. O desenvolvimento da pérola seminal, mediante o trabalho com os 3 fatores de revolução da consciência, transformando-se no embrião áureo para expressar a consciência do íntimo, constitui o mistério do áureo florescer. Para poder concluir a conferência, nós percebemos que a conferência inicia-se na pérola seminal, no Espírito, o Espírito Santo. E de dentro para fora, a Mãe Divina, os elementos psicológicos da infraconsciência, o embrião áureo. Depois que a mãe devora o seu próprio ovo, ele vai eclodir dentro dela e formar a expressão pura do íntimo, do Pai. Então, de dentro para fora. De dentro para fora, a força do íntimo se expande infinitamente através do trabalho espiritual e vai expressar através de seus veículos, os corpos da consciência, os corpos solares, a expressão da mãe e do pai, infinitamente de dentro para fora. Porém, existe aqui mais um mistério. Nós percebemos a expansão infinita da consciência. A nossa prática, para poder concluir a conferência, vamos nos concentrar na pérola seminal para buscar o mistério que falta. Vou deixá-lo em oculto, para que vocês possam compreender, buscar, descobrir, revelar o último mistério dentro desta conferência. Então, alguns instantes de atenção, a pérola seminal, por favor.
Esta será a nossa prática agora. Usem a respiração profunda, concentrem-se no que foi falado, busquem o que está oculto nesta conferência. A orientação é que sigam com essa prática em casa para poder aprofundar e meditar a respeito. Muito obrigado a todos vocês. Grato a todos. Que todo aplauso seja sempre para o nosso ser, para o nosso íntimo, para